Olá, alunos de Direito e Meio Ambiente. Vamos continuar o conteúdo da aula anterior, que é falar sobre as áreas de proteção ambiental. Isso respaldado pela Lei 9985 de 2000 e pelo novo Código Florestal, tá? Até então a gente tinha falado sobre as áreas de proteção integral. Essas áreas de proteção integral, elas são áreas, como o próprio nome diz, a proteção ao meio ambiente vai ser na sua totalidade. Agora, né, sendo essas áreas de proteção integral, total, como vocês quiserem chamar, podendo ser tanto privadas, isso avança para as áreas privadas, quanto para as áreas públicas. Aí você imagina, mas a área privada... a gente tem que lembrar que a nossa Constituição respalda a utilização social da propriedade. E a questão ambiental, ela vai avançar sobre isso aí, portanto, nós podemos encontrar nas áreas de proteção integral, sim, áreas que são privadas e que vão caber nessa dimensão de proteção integral. Agora nós vamos ver as áreas ou unidades de uso sustentável. Primeiramente, qual que é a diferença? Nas integrais, era integralmente, aquela área determinada era integralmente protegida. Nas áreas de uso sustentável, há autorização do poder público, da administração pública para uso, porém um uso sustentável, um uso que não prejudique o meio ambiente, ok? Na verdade, a finalidade dessas áreas de uso sustentável nada mais é do que compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcelas dessas áreas, né? De algum extrativismo, de algum aproveitamento econômico e tudo mais. E dentro dessas áreas de uso sustentável nós temos as seguintes categorias: áreas de proteção ambiental, que são áreas que são geralmente muito extensas, tá? E que podem também conter terras públicas e privadas, e que visa proteger a diversidade biológica do local. Então, o cerne da questão aí é a diversidade biológica compatibilizando com a atividade humana. Nós vamos ver isso, por exemplo, nos mangues. Alguns mangues, principalmente ali no Nordeste e tudo mais, eles cabem nessa dimensão de áreas de proteção ambiental, porque tenta proteger aquela diversidade biológica tão interessante, né, com o uso econômico da extração ali de crustáceos e tudo mais. Só algum exemplo, tá? Nós temos as áreas de relevante interesse ecológico, que são áreas que são menores, não são grandes como as áreas de proteção ambiental, com pouca ou nenhuma ocupação humana, dotadas de características naturais muito peculiares, muito regionais daquela região, são muito características, muito únicas, muito singulares, e que abrigam espécies raras em processos de extinção de fauna e flora. Então, na verdade, elas visam proteger o habitat dessas espécies ameaçadas, tá? Como eu disse, o uso é sustentável, você tem que estar, as pessoas que utilizam economicamente dessa área tem que estar seguindo à risca essa questão da proteção dessas espécies tão únicas e tudo, tá? Nós temos as florestas nacionais, estaduais e municipais, isso aí eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? São áreas de cobertura florestal, não é campo, não é cerrado, é floresta mesmo, mais fechada. Eu acho que o que vem mais na mente das pessoas é a Mata Atlântica, tá? Elas são nativas, desde que o mundo é mundo, né? Que a gente conhece por mundo, elas estão lá, tá? Elas não podem ter uma área menor do que 5.000 hectares. Quando elas forem menores, tá? Aí não pode ter ocupação humana nenhuma. Quando elas são maiores, a ocupação humana tem que ser mínima, ok? E a intenção é a mesma, é proteger aquele tipo de vegetação e outras espécies que porventura, né, espécies animais que porventura
existam nesses lugares, né? Elas são de posse e domínio público, então se tem algum proprietário ali que de fato dentro da sua propriedade tem aquela floresta ali, aquilo de fato vai ser de certa forma desapropriado, né? Devido às condições muito específicas, muito importantes por se tratar de florestas. A gente vê isso aí todo dia sendo vilipendiado pelo poder público, mas isso é outra coisa, ok? A exploração ali, ela tem que ser muito justificada e extremamente sustentável para não atingir nada nessas florestas, né? E tudo. Existem as chamadas reservas extrativistas, isso é muito comum no norte, a questão das seringueiras, açaí e outras coisas, tá? Que essas áreas também, independente de públicas ou privadas, se tornam de domínio público, ou seja, de certa forma acontece a desapropriação, e são destinadas às populações extrativistas, tá? Mas sempre de forma sustentável. Como eu disse, açaí é muito comum aí no norte, né? Açaí, seringueiras e tudo mais. Essa atividade econômica, ela tem que ser comprovadamente uma atividade de subsistência, ok? Nós temos as chamadas reservas de fauna, que são áreas naturais com populações animais, de espécies nativas, terrestres, aquáticas, ou seja lá o que for, que são migratórias, ou seja, elas vão de um lugar para outro. Então, se elas... É igual aquele negócio do peixe piracema, que ele vai para um determinado lugar para se reproduzir. Então, nessa época de reprodução, a pesca ela é proibida, só pode depois de uma determinada época. Então, essas reservas de fauna são exatamente isso. São essas espécies animais que pela sua existência, né, pela sua vida natural, vamos dizer, seus instintos, elas têm uma passagem por esse lugar, e durante essa passagem nesse lugar, o extrativismo, a atividade econômica, seja lá o que for, fica proibida, ok? E muito também, essas áreas chamadas de reserva de fauna, são muito destinadas a estudos científicos dessas espécies, tá? Também essas áreas acabam sendo de domínio público. Existem as reservas de desenvolvimento sustentável, que são áreas naturais que abrigam populações tradicionais, população humana mesmo, tipo vila de pescadores, vila de quem extrai determinada coisa, e que essas populações elas vivem há muitos e muitos e muitos anos dessa exploração sustentável, tá? Portanto, elas não conseguem viver sem essas áreas, sem essa preservação, e isso obviamente tem que ser confirmado junto ao órgão competente, da administração pública competente, às vezes o município, às vezes o estado, às vezes a União, tá? Provando que essa população vive há muito tempo dessa atividade e que dessa feita elas não conseguem viver de outra forma. Então tem que preservar aquele lugar e preservar a atividade de forma que não atinja. Se viveu séculos ali daquela atividade, significa, né, que aquela área não vai ser prejudicada pela atividade dessas pessoas. Essa é a reserva de desenvolvimento sustentável. E por último, nós vamos ter as reservas particulares do patrimônio natural, que são áreas privadas, ricas em diversidade biológica, mas que são gravadas de uma perpetuidade. Entretanto, os proprietários não perdem esse direito de propriedade. Entretanto, essas áreas elas são destinadas unicamente à pesquisa científica e visitação permitida com objetivos meramente turísticos, recreativos e principalmente educacionais. Então, com isso, né, a gente termina aí, para o vídeo também não ficar grande. Isso aí são só traços, são muito interessantes desses tipos de áreas de preservação, cada uma tem a sua finalidade, e a gente não percebe isso, né? Quando a gente está no senso comum, a gente acha bonito e tal, mas elas têm todo um objetivo jurídico, econômico, que de certa forma preservam a identidade do país. Eu não sei se eu já falei para vocês, né? A questão ambiental ela vai muito nessa questão também de preservação da identidade dos povos, né? De patrimônio não só natural quanto histórico.
Então, por hoje é só, eu agradeço a atenção. Como eu disse, nós não temos avaliações até a prova final, que no momento oportuno, se não me engano, acho que está marcada para dia 24, né? No tempo oportuno, que será no dia 17 de junho, eu darei todas as instruções para essa avaliação final de 30 pontos. Muito obrigada e corta!